esse cristianismo imperial, esse cristianismo do texto literal, você produz toda uma visão de mundo a partir de um texto. Eu estou reconhecendo que esse texto existe em Gênesis. Só que eu estou colocando esse texto no tempo, eu estou dialogando esse texto com a vida e o ministério de Jesus, porque eu sou cristão. Então Jesus é a lente pela qual eu leio toda a tradição bíblica. E mais, eu estou olhando para a vida concreta. Muitas vezes, olhando só para o texto, não olhamos nem para Jesus, nem para a vida. E a vida concreta é que esse país é o que mais mata mulheres trans no mundo. Isso vale mais que o texto. Não tenho a menor dúvida disso. Pelo Cristo, eu vejo que eu preciso olhar para as pessoas e entender que protegê-las, reconhecer a sua dignidade, a sua liberdade, a sua identidade. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. A obediência à crítica a um texto literal pode gerar a desobediência à palavra viva de Jesus. Posso dar um exemplo? Quantas vezes Jesus curou em pleno sábado? Daí tinham pessoas com texto decorado, lido, dizendo, está errado, porque está escrito que não pode. Então, em nome do texto, fica com o texto. E Jesus disse, eu fico com a vida. Eu sou o Senhor da letra. Primeiro a vida, primeiro a compaixão, primeiro a empatia, primeiro a solidariedade. Isso vai me ajudar a ler o texto. A vida me ajuda a ler o texto, não o texto me ajuda a oprimir a vida. Então, quando eu olho para a vida concreta, eu me sinto autorizado por Jesus a celebrar o amor. E não estou falando do amor sentimentaloide, o amor ético. Aliás, o próprio Jesus disse, amar uns aos outros não ficou etéreo e abstrato, como eu os amei. Então é um amor que tem na própria vida de Jesus a sua base concreta e ética. E ali eu vejo, bem, compaixão, solidariedade. Jesus foi para Samaria, foi andar com os pagãos, os gentios, as pessoas que eram consideradas assim promíscuas, moral, sexual e religiosamente. Foi tocar nessas pessoas, abraçar essas pessoas, comungar com essas pessoas, abraçar essas pessoas. Jesus foi um escândalo para quem amava mais o texto do que a vida. Eu acho que você é representante de um cristianismo que ama mais texto do que gente, que está mais disposto a salvar uma moral abstrata do que reconhecer a dignidade no semblante das pessoas. Eu insisto, não me escandaliza duas mulheres que se amam e constituem uma família. Me escandaliza se uma delas for assassinada, ou tiver um direito subtraído, ou sofreu uma hostilidade num espaço público por ser lésbica. Então, somos de perspectivas diferentes. Eu vou dizer humildemente que a sua é do Império Romano. A minha é do Cristo lá de Nazaré, dos pobres, da periferia, da diversidade. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, 7 e 8. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. 2 Timóteo 4:3.
pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. O caco de vaso coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes com o coração maligno. Aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração, cujo ódio se encobre com engano, a sua maldade será exposta perante a congregação. Não sejamos agitados por todo vento de doutrina. Assim, não seremos mais crianças, joguetes das ondas, agitados por todo vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e da sua astúcia que nos induz ao erro. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor. Veja só você, cristão, que assiste às palavras do Henrique Vieira e diz: que lindo, olha que evangelho lindo, olha o perigo. O Henrique, ele é de uma corrente que transforma o cristianismo em filosofia. O cristianismo para eles se torna apenas uma filosofia. Toda a escritura, para um cristão autêntico, toda a escritura é divinamente inspirada. Toda a escritura. Por isso, eu não consigo ter outro adjetivo para reputar o Henrique como herege. Quando o Henrique diz que não se deve fazer a interpretação do texto escrito conforme escrito está, ele está atacando frontalmente a inspiração divina das Escrituras. Logo, para o Henrique, a Bíblia não é a palavra de Deus. Acabou o cristianismo. Então, muito cuidado. Henrique, a Bíblia não manda matar trans. É mentira sua. Não há possibilidade de interpretar à luz da Bíblia que devemos matar transexuais, que devemos matar lésbicas. Não há possibilidade. Isso é um jogo político, sorrateiro e herético que você faz. A Bíblia, ela diz: amai-vos uns aos outros. A Bíblia diz: não matarás. Não há nenhum texto na Bíblia que mande matar lésbicas e pessoas trans. Isso é mais uma estratégia ardilosa que você usa. Sim, você disse que baseando no texto mataria pessoas trans. A Bíblia não manda isso. É só rebobinar. Você é o dito pastor. Eu acredito mais que você seja da Umbanda ou do Candomblé. Eu acredito que você tá lá. Você só não conseguiu assumir isso ainda, porque você entrou no Congresso Nacional usando o nome Pastor Henrique Vieira, mas eu acho que você pode adotar Pai Henrique de Oxum, Babalorixá Henrique, porque você já cultuou Iemanjá. Você está dizendo, e já disse em entrevistas públicas, que você não acredita no Deus Todo-Poderoso. Você relativa as Escrituras, mais do que herege. Por isso você cultua os orixás. Por isso que você vai para uma cerimônia para cultuar Iemanjá. É mais honesto você se assumir publicamente como um bandista ou como um candomblecista. Mas por conveniência, você precisa se apresentar como um pastor para enganar os cristãos, acreditando que você seja pastor, mas você cultua entidades do culto afro-brasileiro. Você diz que não acredita no Deus Todo-Poderoso e você diz que a Escritura, você aniquila a inspiração divina das Escrituras. Você é um perigo para o cristianismo.